Paz, meus amigos. É uma honra estar com vocês em mais uma pré-aula. Hoje nós vamos falar da pré-aula de número 8, que traz como título a evangelização dos grupos religiosos. Tem muita coisa para ser debatida, muita coisa para ser falada. E como sempre, eu quero agradecer você por estar conosco, por estar acessando a nossa página, a página da EBP em Foco, Escola Bíblica de Professores em Foco, aqui da ADTO, Assembleia de Deus Ministério de Teoflotone. Estamos na lição de número 8. É uma honra chegar até aqui e ver os frutos que têm sido produzidos para a escola dominical, principalmente as almas que estão sendo ganhas para o reino de Cristo. O mais importante que todas as coisas que nós fazemos é saber que nós estamos levando pessoas para o céu. Querido, quero mandar um grande abraço às pessoas que curtem a nossa página, que deixam scrap, que sempre compartilham ideias conosco e principalmente que sempre ora conosco para que tudo ocorra bem na Escola Bíblica Dominical. Quero mandar um grande abraço a Elias Oliveira, lá em Bangu, meu xará, no Rio de Janeiro, ao Rosinera Braz, ao Denise Santana, ao evangelista Afonso Baltazar, de Angola, na África. Lá na África, querido, que Deus te abençoe, que Deus possa te dar muita graça, muita unção e que pessoas continuem se rendendo aos pés do Senhor, principalmente nesse lugar que é tão difícil. Ao evangelista Afonso Baltazar, meu grande abraço lá na Angola. Ao Williams de Itapipoca, da Igreja Nova Aliança. Ao Everton Helder. Ao pastor Oscar e família da Assembleia de Deus São Miguel do Guamapará. Isso. A Rita Moreira de Vitória do Espírito Santo. Ao Edivan de Araturi, Calcaia, lá no Ceará, da Assembleia de Deus Montese. E ao evangelista Marcos Antônio de BH, Belo Horizonte, mineiro, pão de queijo como nós. Hoje a lição vai falar muito, querido, principalmente algumas técnicas para você ganhar alguns grupos de difíceis acessos. Hoje nós vamos falar sobre a evangelização de grupos religiosos, que é uma lição muito interessante. Não saia daí, fique sentado, dê pausa se possível, pegue todos os textos bíblicos e não se esqueça de ler a leitura bíblica em classe que está em João 3, do 1 ao 16. É um texto muito conhecido, mas nós precisamos refletir nesse texto, principalmente quem tem uma Bíblia judaica vai ver muita coisa nova. Eu quero iniciar, como sempre, lendo tópico a tópico. Eu sempre vou ler a introdução para que você entenda um pouco da introdução e o que você vai fazer na sala de aula. É de extrema importância você calcular o tempo, querido. Essa lição ela dá muito debate, ela dá muita, as pessoas afloram, principalmente os jovens e as senhoras, elas têm métodos de como ganhar a alma e você precisa escutar e anotá-los para que você continue o processo de evangelismo dentro da Escola Bíblica Dominical, ok? A introdução da revista diz: evangelizar os religiosos é um dos maiores desafios da Igreja de Cristo no século XXI. Ao contrário dos que supunham os racionalistas, o sentimento religioso do ser humano não foi destruído pelo avanço da ciência. Hoje, pessoas de todas as classes sociais continuam a procurar refúgio na religião. Nessa busca, milhões de almas famintas deixam-se enredar por guias inescrupulosos, demônios e falsos deuses. Falar de Cristo aos religiosos também é nossa missão. No Brasil, deparamos-nos com estes grupos altamente desafiadores e prioritários: católicos, espíritas, judeus, muçulmanos, ateus e desviados. Com base na ação evangelística de Cristo, veremos como falar da verdadeira religião aos religiosos. Querido, nesse tópico de introdução, eu queria que você levasse para a sua sala, reunisse a sua sala e que você fizesse um bate-papo sobre essa lição. Principalmente para quebrar paradigmas e dogmas que nós tínhamos acerca de tais grupos que nós vamos falar aqui hoje. Você tem que ter muita atenção porque é uma lição difícil de lidar com ela. Até porque de repente você tem pessoas dentro da sua sala que é muçulmano, ou talvez seja católico, ou talvez seja espírita, ou talvez seja budista. E você tem que ter muito cuidado para lidar com essas pessoas. Nessa introdução você vai falar para a sua sala de aula que as almas que estão à procura de uma religião, e você tem que especificar o termo religião. Religião, o que é religião? Para você entender. Religião ela vem do latim religare. O termo já diz, significa religação. O termo religião só é um complemento para que o homem chegue a um Deus. Essa é a correta afirmação do que nós vamos falar. Chegue a um Deus. Agora, a qual Deus? Então entenda, as almas que estão famintas à procura dessa religação, à procura da religião,
elas estão suscetíveis, é interessante, a qualquer religação. Elas estão suscetíveis. Agora, é interessante você perguntar na sala de aula, depois que você esclareceu o que é religião, qual será a ligação feita? Isso é que de extrema importância. Na própria lição diz que o racionalismo, o que é o racionalismo? O racionalismo ele é uma corrente filosófica que prega que o verdadeiro conhecimento é aquele que pode ser logicamente explicado. Como, por exemplo, nós vamos falar sobre a matemática. É logicamente explicado. Então, o racionalismo diz que tudo o que é racional é o que é explicável. Querido, felizmente nós vamos ver que a Bíblia nem tudo é explicável, porque nós temos o que nós chamamos de uma doutrina de fé e muita ação do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh. Tem coisas que você não vai conseguir explicar na Bíblia, mas aos que creem e entendem como regra de fé, e o Espírito Santo passa a explicar ao ser espiritual, não ao ser carnal. Então entenda, a sala agora ela precisa entender que a maior e o melhor argumento apresentado, ele terá uma rápida aceitação, ele terá uma rápida ligação, uma precisa ligação e acima de tudo, quem está falando, ele deve ter a melhor tese, ele deve ter o melhor envolvimento, ele deve ter a melhor preparação. Por quê? Porque só assim ele vai conseguir arrecadar a muitos através de todo esse estudo. Tem que ser um estudo sistemático. Eu falei no início dessas pré-aulas, quando nós iniciamos a revista, que o tema quando nós falamos de evangelização, as pessoas acham que é fácil. Não é fácil, querido. Quando nós iniciamos o processo de evangelização, eu vi que a audiência das videoaulas caíram. Por quê? Porque as pessoas querem falar qualquer coisa. E evangelização não é qualquer coisa. Tem que ter estrutura, tem que ter uma preparação, tem que ter estratégia e, acima de tudo, você tem que dominar muito bem a palavra, porque você vai lidar com grupos difíceis de trabalhar. Então leve isso para a sua sala de aula. O tópico de número 1 na revista, nossa revista, ele vai falar sobre os mitos da religião. E vai falar, mito 1, todas as religiões são boas. Nesses tópicos, você vai levar para a sala, nesse tópico número 1, fala todas as religiões levam a Deus, você vai fazer a seguinte pergunta, todas as religiões levam a Deus, ok? Mas qual o Deus? Qual o Deus que nós estamos falando? Qual o Deus que as religiões levam? É a grande pergunta. Nós vamos ver inúmeras respostas. Uns vão dizer, leva a Maomé, outros vão dizer, leva a Buda, leva a Maria, leva a José. É essas perguntas que nós devemos juntar na sala de aula. Olha que interessante, para você levar para a sala de aula. De acordo com a enciclopédia, atualmente nós temos 9.900 religiões. E algumas dessas religiões estão espalhadas pelo mundo inteiro, com milhões de membros. 9.900 religiões espalhadas, algumas delas pelo mundo inteiro. Olha que interessante. Estima-se que 70% da humanidade pertence às 5 principais religiões. Quais são elas? Nós temos aí o budismo, o cristianismo, o hinduísmo, o islamismo e o judaísmo. Essas são as 5 principais religiões. Se todas essas religiões levam ao mesmo Deus, essas 5 naturalmente deveriam ter muitas coisas em comum nos seus ensinos. Você há de concordar comigo? Elas deveriam ter muitas coisas em comum. É interessante que na maneira como retratam Deus em suas explicações, o propósito deveria ser o mesmo, mas não é, querido. É nessa base que nós temos que ensinar a nossa sala o que explica cada religião e qual o papel de cada religião. A grande tese é, se todas levam a Deus, por que são poucas que cumprem o maior mandamento de toda a Bíblia? É a primeira tese que você tem para derrubar as demais religiões. Se todas levam ao mesmo Deus, por que poucas cumprem um único mandamento deixado por Yeshua na Bíblia? Ah, mas eu não creio em Jesus, mas no Antigo Testamento prevalecia, no Novo Testamento também prevalece. É o que? João 3,34 diz, conhecereis que sois os meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Nisto todos conheceremos que sois os meus discípulos, quando amardes uns aos outros. É interessante na versão judaica, que traz uma linguagem muito diferente, João 13,34, olha o que diz o texto. Ele diz assim, eu lhes dou um novo mandamento. Mantenham o amor uns pelos outros,
do mesmo modo que eu vos amei. Vocês também devem manter o amor uns pelos outros. Todos saberão que são os meus talmadim, pelo fato de amarem uns aos outros. Será que o cristianismo tem cumprido esse mandamento? Será que o budismo tem cumprido esse mandamento? Será que o hinduísmo tem cumprido esse mandamento? Será que o islamismo tem cumprido esse mandamento? É a primeira tese para você tirar de todo aquele que pratica as tais religiões algo que eles não têm: amor um pelos outros. É essa tese que vai te dar um ponto a favor. É o primeiro ponto. Então entenda, o amor é a base para que nós tenhamos um princípio para debater com as outras religiões. João 3,16, nós vamos ver um grande marco da Bíblia que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que é interessante esse tal. Nós vamos analisar na versão judaica de João 3,16, que diz, olha o que diz João 3,16 na versão judaica. Ele diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele confia possa ter vida eterna, em vez de ser completamente destruído. Olha a versão. Essa versão nos dá um parecer dizendo que tal é a última letra do alfabeto hebraico. Tal significa X na versão. Então significa que Deus amou tanto o ser humano que ele o marcou, o separou. Criatura diferente. Nós somos racionais. Isso deve ser explicado em Saulo. No tópico de número 2, ele vai falar sobre todas as religiões levam a Deus. E nós falamos sobre isso. No tópico de número 3, ele vai falar o terceiro mito: nenhuma religião é verdadeira. Querido, há algo interessante nesse tópico. O teólogo romano Hans Kuhn diz que as principais religiões, de fato, elas têm alguns princípios em comum nas relações humanas. Por exemplo, a maioria delas, elas condena o assassinato, condena a mentira, condena o roubo, condena o incesto e ensina a respeitar os pais e amar os filhos. Quase todas têm essa mesma base. Agora, mas em outros assuntos, em especial aqui no modo como retratam a Deus, essas religiões principais, elas têm diferenças drásticas. A pergunta em sala tem: como nós sabemos qual religião é a correta? É interessante que a segunda base para você derrubar as demais religiões é: será que todas elas buscam santificar-se ao seu Deus? Depois, será que elas creem em Jesus como um Filho unigênito que ressuscitou dentre os mortos e principalmente que ele voltará em breve? Ele vai voltar em breve? Ou ele voltará? É a segunda base. Então, se a religião não prega Jesus como o Filho de Deus, ela não tem base bíblica. Segundo, se ela não busca santificar-se, que é um processo, regeneração, santificação e justificação, justificado todo mundo foi no Calvário. Agora, santificar cabe ao homem. E é interessante que o ato de regeneração, ele é um processo atuado pelo Espírito. Só aqueles que conhecem o Ruach HaKodesh, só aquele que tem um compartilhamento com o Ruach HaKodesh, com o Espírito Santo, passa a ser regenerado por ele. Eu conheço que a religião é verdadeira quando eu passo a me santificar a Adonai, quando eu passo a buscá-lo e ter comunhão com ele em todo o tempo. Isso é de extrema importância para você levar para a sala de aula. O tópico de número 2 da revista, ele vai falar sobre esse tópico, vai falar sobre como evangelizar os religiosos. Diz: não discuta religião. Querido, as pessoas têm por aí um ditado popular que diz: religião e futebol não se discute. Oh, querido, como se discute? E como nós temos fala para a noite inteira, como diz o mineiro aqui, como nós temos prosa para dias. Se discute sim, querido, mas se discute com quem tem conhecimento e principalmente se discute para evangelizar, não para ter ódio, não para ter rancor, não para haver debate. Discutir é uma coisa, debater é outra.
E isso aqui tem que ficar claro em sala de aula. Então, nesse tópico de número 2, você vai levar para a sua sala, nesse termo, que a discussão, ela não leva, é interessante, ela não leva ninguém ao pensamento. Ela não leva o ser humano a pensar. Mas ela leva à discórdia. E a discórdia, por sua vez, ela não traz reflexão, ela traz ódio. É interessante você frisar isso em sala de aula, que a discussão ela não leva ao pensamento, mas sim a discórdia. E a discórdia, por sua vez, ela não traz reflexão, mas traz ódio. Logo, não é um meio para o evangelismo. Eu vejo pessoas discutindo, brigando. Isso não é um meio para ser algo bíblico. Não é um meio para o evangelismo. Entenda que nós precisamos expor o nosso ponto de vista, levando quem está sendo evangelizado a se tornar pensador e não rebatedor. Ele tem que pensar, Paulo diz um culto racional. O homem tem intelecto. Então, quando eu estou evangelizando, eu tenho que levar o ser humano a um ato de pensamento, não de rebatedor, não de ódio. Jesus e Yeshua, ele produziu, aqui a própria revista fala sobre isso, sobre Nicodemos, ele produziu em Nicodemos o que nós chamamos de maiêutica. O que é maiêutica? Maiêutica significa dar à luz. Na realidade, significa induzir o interlocutor à descoberta de suas próprias verdades, na conceituação geral de um objeto. Eu coloco o ser humano a pensar. Jesus nunca respondia, Jesus sempre respondia com outra pergunta. O que Jesus estava fazendo com Nicodemos? Estava colocando Nicodemos a pensar. Qual era o objetivo de Yeshua naquele momento? O objetivo de Yeshua naquele momento era revelar-se como filho de Adonai. Ele estava revelando-se a Nicodemos como filho de Deus. É interessante que Nicodemos chega para Jesus e diz: ninguém faz tal coisa senão enviado pelo próprio Deus. E Jesus leva Nicodemos e tira Nicodemos do mundo espiritual, que Nicodemos não estava enxergando, e o coloca num campo carnal. Logo após diz para Nicodemos: Nicodemos, se eu converso coisas carnais com você e você não entende, e se eu conversasse coisas espirituais? Então entenda, nós precisamos falar uma linguagem em que o ser que está sendo evangelizado entenda. Não adianta você falar nada espiritual com quem está sendo evangelizado, que ele não vai entender, querido. Traga para ele Bíblia, traga para ele coisas fáceis, traga para ele arroz e feijão e, se possível, leite. Tem gente que quer chegar com impacto espiritual sobre aquela pessoa que está sendo evangelizada e não vai surtir efeito. Entenda, você é apenas um instrumento. O Espírito Santo vai se encarregar de fazer o resto. Não precisa entrar em assuntos teológicos de maneira nenhuma. Você não precisa entrar em assuntos espirituais profundos com quem não conhece. Você vai apenas falar do meigo nazareno, das conquistas que ele fez, principalmente das curas, do que ele fez no passado e do que ele fez principalmente em sua vida. Isso é de extrema importância. No tópico de número 2, do item 2, da nossa revista, vai dizer: não deprecie religião alguma. Olha, algo interessante nesse tópico, que deve ser falado em sala de aula, que nós não devemos menosprezar aqueles que nós queremos conquistar. Então não menospreze quem você quer conquistar. Há um ditado popular que diz: quem quer pegar galinha não fala show. Querido, como você está querendo evangelizar alguém e fica menosprezando a religião dele? Entenda, não existe conquista se você inicia um processo de evangelização falando mal daquilo que ele acredita. Como você quer evangelizar alguém derrubando as muralhas antes de um conceito formado seu que ele não conhece? Olha, se você o coloca a par do seu novo pensamento, da sua nova tese, se você tem bases precisas e verídicas, e principalmente se você tem explicação que a Bíblia tem ao longo de toda essa história, querido, deixe que a história o encante e deixe ele descobrir os erros existentes na própria religião dele. Apenas fale do Mestre, querido. Apenas fale de Jesus.
É ele quem vai descobrir os erros, é ele quem vai descobrir os problemas da religião dele, e aos poucos ele vai te perguntar e você vai apenas responder. Entenda, você não deve falar mal, você deve apenas pregar Jesus. O amor de Jesus constrange, diz a palavra. É interessante que o Espírito Santo passa a trabalhar, não é mais você, é ele, ok? No tópico de número 3, diz, mostre a verdadeira religião. Olha que interessante. O grande triunfo, nesse tópico que você vai falar para a sala de aula, que o grande triunfo de todo o evangelista está onde? Eu disse na lição passada, está no Calvário. Jesus é o grande triunfo de todo evangelista, de todo professor, de todo pregador. Não existe evangelho sem Cristo. Não existe evangelho sem Calvário. Não existe evangelho sem entrega. Entenda, na obra da redenção, e acima de tudo, nós enxergamos o fato de conhecer e viver essa obra no nosso dia a dia. Então, o Calvário é o centro. A obra da redenção é, acima de tudo, o que nós vivemos e o que nós conhecemos no nosso dia a dia. Nós precisamos de um ponto de partida, querido. E qual é o ponto de partida? O Calvário. Nós só conseguimos introduzir o nosso pensamento, e esse pensamento ele só é bem sucedido quando nós mesmos, quando nós entendemos o Calvário. Quando nós entendemos o sacrifício de Jesus. Então, seja inteligente, querido. Acima de tudo isso aqui, o que eu estou falando, traga consigo o fogo do Espírito Santo. Por quê? Porque quando você tem consigo a ajuda do Espírito Santo, ele se encarrega do restante. Você apenas fala, você apenas abre a boca e ele conduz aos caminhos que ele quer. Você não é um instrumento de Adonai? Se você é um instrumento de Adonai, você precisa apenas deixar-se ser conduzido por ele. Há um texto sério para isso. Deixa eu achá-lo bem rápido. Que está em Gálatas. Não, em Atos. Isso. Atos 2, 42 ao 44. Olha o que diz esse texto. Diz assim: eles se mantiveram fiéis ao ensino dos emissários, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Aí diz o versículo de número 43. Todos estavam cheios de temor e muitos milagres e sinais aconteceram por intermédio dos emissários. Todos os que confiavam em Yeshua permaneciam unidos e possuíam tudo em comum. Então entenda, eles mantiveram-se fiéis. Olha o que diz o texto. Eles continuaram na essência. Então, quando você permanece na essência do Espírito Santo, há aqui o acrescentar de almas, há aqui o acrescentar de muitos. Por quê? Porque você permanece fiel. As pessoas não enxergam um homem pecador em você, mas enxergam alguém que transborda a glória do Espírito Santo, que transborda a glória de Deus. Acima de tudo, que ama a alma. Isso é de extrema importância nessa lição. No tópico de número 3, nós vamos falar sobre religiosos que representam desafios. Pare a sua aula nesse tópico e preste bem atenção que existem alguns grupos que nós vamos falar sobre eles e você precisa refletir em sala de aula, principalmente nós professores. Nós temos que quebrar alguns paradigmas. Querido, coloque isso aqui para a sua sala. Há em todos os grupos grandes desafios. Há em todos os grupos grandes desafios de quê? De introduzirmos o Evangelho. Mas quando nós temos organização, quando nós temos oração e quando nós temos conhecimento, esses pontos são favoráveis em nosso favor. Oração, conhecimento e, acima de tudo, organização. Esses pontos se tornam favoráveis a quem? A quem vai evangelizar esses grupos de difíceis acessos. Então, o grupo de número 1 que nós vamos falar aqui é o grupo dos católicos romanos. Há um texto interessante em João 14, João 14, o versículo de número 6,
Olha o que diz esse texto. João 14, versículo número 6. Diz: Yeshua disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entenda? Esse texto, ele é a base que nós temos em comum. Ele deve ocorrer e apresentar que Jesus deixou a sua existência como o caminho ao Pai. A existência de Jesus, e ele nos mostra nesse texto de João 14, o versículo número 6, que ele é o caminho, ele é a verdade, que ninguém chega ao Pai se não for por ele. Não precisa discussão nesse texto. A Bíblia quem diz, não é você quem está falando, é a Bíblia quem diz, então entenda. Não se deve aqui expor opiniões contrárias à idolatria, de maneira nenhuma. Não se deve colocar opiniões contrárias a Maria ou a qualquer outro santo, mas deve-se mostrar o Cristo como centro do religare, religião aqui, querido. Deve-se mostrar ele como centro da religião, principalmente entre Deus e os homens. Ele é essa união. Então, quando falo assim sobre Maria, eu falo assim, não, nós cremos no que diz a Bíblia, no que diz João. Vocês conhecem João. João diz que não existe um caminho a não ser Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não precisa debater. Ele tem intelecto, querido. Ele vai chegar em casa, ele vai refletir sobre isso. E ele vai pensar e vai entender o que você está falando. Já no tópico número 2, nós vamos falar sobre o espírita. Esse grupo é de extrema importância, você falar para eles que a maior verdade existente para esse grupo está na exposição de Hebreus 9, versículo 27. Olha que interessante. Por que diz, professor Elias? Olha o que diz o texto. Diz, da mesma forma que aos seres humanos devem morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Esse texto, ele é célebre. E o 27 vai falar que está ordenado ao homem morrer somente uma vez. Então isso nos mostra que ninguém voltará à terra a não ser o Cristo que venceu a morte. Todo o plano carnal, ele se encerra quando morremos. Vindo depois disso, o quê? O juízo. A Bíblia quem diz. Não é pastor Elias, não é professor fulano, não é professor ciclano, não. É a própria Bíblia. E nela nós temos a verdade dita através do próprio Jesus em Hebreus 9, 27. Não foi inspirada por homens? Foi. Se foi inspirada por homens, nós temos a certeza de que Deus nos deixou a confiança de que ninguém virá a não ser Ele. Ok, querido? Reflita nesses versículos com esses grupos. No tópico de número 3, do item 3, nós falamos do 2 sobre o espírita, no tópico de 3 vai falar sobre judeus e muçulmanos. Esse grupo é muito difícil de lidar com ele. Principalmente porque eles trazem consigo ainda a lei. E principalmente os muçulmanos trazem consigo uma história de que Maomé foi assunto aos céus. É de extrema irrelevância nós estudarmos um pouquinho sobre os muçulmanos e sobre o judaísmo, que nós conhecemos razoavelmente, para que nós possamos ganhar esse grupo. Entenda, nesse debate aqui, você vai falar para a sua sala que as estratégias, elas devem ser diferentes em ambos os casos. Olha, aos judeus, eles dizem ser portadores da promessa, e eles não creem no Messias. Há um grupo de judeus messianos que creem no Messias, mas a grande maioria não crê no Messias, não crê em Jesus, em Yeshua. Logo, nós precisamos, querido, que eles entendam Mateus 1. É interessante o texto de Mateus 1, que contra fatos não há argumentos. Se contra fatos não há argumentos, nós vamos ver uma narrativa de Mateus 1, ele inicia o texto dizendo: esta é a genealogia de Yeshua, o Messias, filho de Davi e filho de Avraham, no original Abraão. Eles creem em Davi e sabem que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e creem também em Abraão. Abraão é o pai da fé.
eles podem até fechar a cara quando você fala de Davi, mas eles ficam felizes quando você fala de Abraão. A genealogia todinha, e nós chegamos no final, diz que há uma promessa em Isaías que diz que ao trono de Davi não faltaria rei. E Jesus veio do trono de Davi, veio da descendência de Abraão. Quando você fala isso para o judeu, ele fica pé da vida, porque ele sabe que as escrituras iniciam o processo de Novo Testamento falando sobre a genealogia de Jesus. Essa é a primeira tese para você debater com o judeu. A segunda tese, nós precisamos entender que os muçulmanos não se pode debater e nem se pode ofender Maomé. É o seu... Querido, você tem que entender isso, não se pode debater e não se pode ofender Maomé. Assim como também nós não ofendemos Maria e nem tampouco os santos. Tem cristão que quer pregar e quer quebrar a imagem das pessoas. Não, querido. Seja inteligente. Você tem cérebro. E cérebro é para pensar. Então entenda. Você deve o levar a conhecer a soberania de Cristo. Você deve o levar a conhecer a supremacia da salvação de todos os que creem no nome de Jesus. Onde eu acho algo sobre isso na Bíblia, professor Elias? Romanos 1, querido. O versículo 16 e 17. Olha que interessante. Porque eu não estou envergonhado das boas novas. No original significa evangelho. Ele diz, porque elas são o meio poderoso pelo qual Deus leva a salvação a todo que mantém a confiança, especialmente para judeu, mas não especialmente para judeu, mas também para os gentios. 17 ele complementa dizendo, porque mediante as boas novas, revela-se como Deus torna as pessoas justas à sua vista. E do começo ao fim, isto se dá mediante a confiança. Como diz Ataná, mas a pessoa que é justa viverá sua vida por meio da confiança. Eles não confiam em Alá? Eles não confiam em Maomé? Então quando você mostra a sua fé e que há salvação em Jesus e que ele prometeu morada nos céus através da fé, você derruba e começa a desmoronar o castelo do muçulmano. É uma tese fantástica para você levar para o muçulmano. O quarto grupo, nós vamos falar sobre os ateus. Nesse grupo, você vai falar para os ateus, para a sua sala de aula, que o campo designado ao ateísmo, ele sempre será filosófico. Por que você está falando isso, professor Elias? Porque os ateus, eles sempre vão encaminhar você ao campo da filosofia. Então nós precisamos conhecer um pouco sobre a matéria em suma, que é a filosofia, e trazê-lo para o campo que nós temos domínio. Qual o campo que o cristão tem domínio, querido? Nós temos domínio aqui nas boas novas. Nós temos domínio no evangelho, principalmente quando se fala de Yeshua. Nós dominamos. Se eles creem nos filósofos que escreveram as teses e morreram, nós cremos em Cristo, que inspirou aos filósofos e também inspirou a muitos homens que escreveram a própria Bíblia e que ressuscitou ao terceiro dia. Se eu creio na filosofia, tudo bem, mas a base nossa é, eu creio no Cristo, que criou os filósofos e, acima de tudo, criou os homens inspirados ao tempo. Qual filósofo que escreveu há mais de 1500 anos? Qual foi o filósofo que conseguiu intercalar livros com cerca de 40 autores, justamente com o mesmo assunto, promessas se cumprindo em achados e tempos diferentes, conforme a cronologia? Quem foi que conseguiu datar fatos com tamanha precisão? Querido, foi só Jesus. Só Deus, através da Bíblia. Não existe, nem vai existir um livro como a Bíblia. Não existe. Então você deve trazê-lo. O ateu, você não pode deixar ele no campo da filosofia. Que o campo da filosofia é um prato cheio para ele. Mas quando você apresenta Jesus como um psicólogo dos últimos tempos, como o maior filósofo dos últimos tempos, eles se apaixonam. Nós temos o maior exemplo de ateísta que se converteu, Augusto Cury. Querido,
Um homem que sempre escreveu livro, levando as pessoas para o ateísmo, agora está escrevendo livros que provam a existência de Yeshua. É um marco na história. Jesus conquista, mas para que haja conquista, nós precisamos abrir a boca. Nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos divulgá-lo. E acima de tudo, nós precisamos dominar a Bíblia para que o evangelismo aconteça. O último grupo é um dos grupos que para mim é os mais difíceis até o momento. É o chamado de desviado. Os desviados. Querido, esse é um dos grupos mais difíceis dos demais. Você pode pensar que muçulmano é difícil, que judeu é difícil. Ok, eles têm a lei. Mas esse grupo, ele é difícil porque esse grupo já esteve conosco. Ele já compartilhou de alguns momentos na presença de Cristo. E agora eles estão longe. Entenda? A este grupo, os desviados, nós precisamos e necessitamos de algo espiritual. E o que é, pastor Elias? É a intercessão. Nós precisamos de muito cuidado com as palavras. E acima de tudo, muita compreensão. Por que eu estou falando isso, pastor Elias? Querido, nós devemos entender que algumas dessas pessoas, elas foram machucadas, elas foram maltratadas, e até mesmo por alguns que não souberam manusear a palavra. Quantas pessoas desviaram por ouvir falsas promessas? Quantas pessoas desviaram por conhecer um Deus de barganha? Por conhecer um limite que não existe para o nosso Deus? Quantas pessoas casaram e deram com burro na água, como diz aqui o mineiro, porque foram casamentos arrumados por homens, mas com promessa da Bíblia, e Deus não interfere nisso? Quanta falta de conhecimento, como as pessoas usaram a Bíblia como um centro de heresia para criar a sua própria doutrina, o seu próprio dogma. Inúmeras pessoas foram maltratadas pela palavra. Olha, querido, sendo assim, nós precisamos e devemos levá-los ao entendimento do quanto o Pai ainda os ama. É de extrema importância você falar o quanto Jesus ainda o ama, o quanto o Pai ainda lhes quer de volta, e acima de tudo, querido, que existe um plano de salvação que ainda lhes cabe como filho. As pessoas não entendem, e às vezes, como nós estamos desviados, o que nós mais ouvimos, eu ouvi muito isso. A gente escuta muito isso, de que você vai para o inferno, de que você não tem mais jeito, de que você é um zero à esquerda, de que tudo acabou. Então entenda, querido, eles estão cansados de ouvir isso. Agora, quando eles ouvem uma palavra de afago, quando eles ouvem uma promessa, quando eles ouvem canções que falam a alma, eles choram, porque o Espírito Santo ainda continua falando do coração. Há um texto que marca essa história, onde eu acho algo sobre isso. Jeremias 29, é isso? 29, o versículo de número 11 ao 13, olha o que diz esse texto. Diz, pois seis quais planos tenho em minha mente para vocês, diz Adonai, plano de bem-estar e não de coisas ruins, de modo que possam ter esperança e futuro. Quando vocês clamarem a mim e orarem a mim, eu vos ouvirei. Quando me procurarem, me encontrarão, contanto que me procurem de todo o coração. Olha que texto magnífico, olha que linguagem maravilhosa, querido. Eu sei que planos tenho em minha mente para vocês, diz Adonai, planos de bem-estar. Quando você fala isso para um desviado, ele entende que o que Deus tem para ele é algo nobre, é algo diferente. E acima de tudo, que o Pai ainda quer abraçá-lo. Leve para a sua sala palavras de afago. Leve para a sua sala e quebre esse paradigma de que ao desviado nós devemos nem cumprimentá-lo com a paz do Senhor. Pelo contrário, só dá paz quem tem paz. As pessoas que não transmitem paz nunca vão te dar a paz do Senhor. Tenha uma excelente lição. Entenda, nós somos instrumento de Deus para essa nova geração. Yahrim Shalom e até a próxima pré-aula.